Olá, eu sou Valdemar Kishinevski do blog vinhoperfeito.com e vou falar com vocês hoje um pouco sobre a uva Chardonnay. A Chardonnay ela é considerada por muitos a rainha das uvas brancas. Por que isso? A Chardonnay é uma uva plástica, é uma uva que se adapta a diferentes locais, terroirs, climas. Ela é plantada na grande maioria dos países produtores de vinho. E ela apresenta características muito distintas de um local para outro. Eu tenho dois exemplos aqui da uva Chardonnay. Dois vinhos feitos 100% com a uva Chardonnay. Um vinho americano, da Califórnia, e um vinho italiano, que é da região de Puglia. A Chardonnay, ela tem uma diferença básica que vocês precisam saber. Clima frio produz um tipo de Chardonnay. Climas quentes produz outro tipo de Chardonnay. A Chardonnay produzida num clima mais frio, como por exemplo Chablis, que é uma região de clima continental frio, ela apresenta uma acidez mais elevada, uma mineralidade muito marcante e remete a frutas cítricas, frutas verdes, lichia, maçã verde, lima, e tem aromas de algumas frutas secas também. Essas são algumas características da Chardonnay de um clima frio, como o Chablis. Ela também possui um teor alcoólico um pouco mais baixo e ela é uma uva muito ácida. Alguns produtores, por essa uva ter características muito ácidas em determinados locais, fazem um tipo de fermentação, além da fermentação alcoólica, que é a fermentação malolática. Nessa fermentação malolática, parte do ácido málico, que dá aquela acidez muito marcante em alguns vinhos, é transformado em ácido láctico. Ou seja, o resultado disso são aromas e sabores amanteigados, como algo lácteo mesmo, queijos, leite, Yakult, iogurte, essa coisa láctea que você sente, esse aroma lácteo e esse sabor lácteo no vinho. Isso é resultado desse tipo de fermentação que alguns produtores fazem para quebrar um pouco essa acidez quando a Chardonnay é produzida em alguns locais muito frios. Outro clima, um clima mais quente, como é esse aqui desse vinho italiano, da região de Puglia, que é uma região quente, muito ensolarada, então produz um Chardonnay, um vinho feito com a uva Chardonnay, com características um pouco diferentes. Remete a frutas mais maduras, frutas tropicais, banana, abacaxi, manga. Tem uma tendência a ter um teor alcoólico mais elevado e mais corpo no vinho, além de uma acidez menor. Normalmente os chardonnays produzidos em climas mais quentes não precisam fazer essa fermentação malolática. Eles já têm uma acidez mais baixa. E como as uvas são colhidas mais maduras, elas resultam num vinho mais já equilibrado, mais harmônico, com aromas mais fáceis de serem identificados e assimilados pelas pessoas. Esses aromas, possivelmente, são aromas feitos da uva madura. Esse produtor italiano, por exemplo, ele leva a uva até o limite da sua maturação. Essas uvas são bem maduras. Esse vinho, particularmente, ele tem uma coloração mais intensa em comparação com esse vinho californiano. Esse vinho californiano tem um tom dourado, mas um dourado claro. Esse vinho italiano já tem um tom dourado mais escuro. Isso não é só devido ao tipo de fermentação, ao tipo de vinificação, nem à quantidade de insolação, a insolação que as uvas sofrem durante seu processo de maturação. Existem outros detalhes também. Esse vinho italiano é um vinho mais evoluído. Você percebe no halo, nessa tonalidade em torno, na beirinha, chamada de unha também por algumas pessoas, do vinho, que é um vinho mais evoluído. Ele tem uma cor mais intensa e um amarelo, dourado, um ouro mais forte, mais nítido do que o vinho californiano. Esse vinho californiano ele é um vinho 2014 e é um vinho que tem 13,3 de teor alcoólico. Esse vinho também passa por madeira. Ele tem uma passagem em madeira de carvalho, em barrica de carvalho americano de segundo uso. Esse contato com essa barrica de carvalho, ela também aporta ao vinho alguns aromas um pouco mais distintos, aromas que remetem também
especiarias, ela tem uma certa pimenta, você percebe um coco, um achocolatado. São aromas típicos da barrica de carvalho americano. A passagem de alguns meses apenas é suficiente para enriquecer os aromas e sabores desse vinho. Por quê? A Chardonnay, ela não é uma uva muito aromática, ela não é uma uva muito intensa. Ela se adapta a diferentes terroirs, climas e solos, mas ela não tem características próprias que ela leva independente do solo onde ela é plantada. Algumas outras uvas têm características que, não importa onde sejam plantadas, você percebe o tipo de aroma, o tipo de sabor, características próprias da uva. A Chardonnay não. Talvez por essa plasticidade também, ela seja considerada a rainha das uvas, porque ela se adapta à grande maioria dos terrenos, dos terroirs, dos locais, climas e solos. Esse vinho californiano é um vinho que tem, ao nariz você sente frutas, mas não frutas maduras. Frutas secas, você sente algo pacificado, você sente uma amêndoa, e você sente uma coisa de coco, de baunilha, algo até meio chocolate branco, que é aportado da madeira ao vinho. Ele tem um teor alcoólico de 13,3, ele tem uma acidez média. Já esse vinho italiano, ele tem menos álcool, embora tenha sido maturado, a uva foi maturada por mais tempo, ele tem menos álcool. É um vinho mais evoluído, é um vinho 2012. Então ele perde parte do álcool nesse processo de transformação, de evolução do vinho, e ele adquire mais intensidade das frutas e mais coloração. Ele tem um tom mais escuro e ele tem uma certa untuosidade. Você percebe que é um vinho mais denso. Uma acidez bem menor e uma complexidade de aromas um pouco inferior a esse que tem passagem em barrica. A Chardonnay, na maioria das vezes, ela é vinificada em separado. Ele é um vinho varietal. Em Champagne, nós temos a Chardonnay. As três uvas do Champagne são a branca Chardonnay e as tintas Pinot Noir e Pinot Meunier. Existe um Champagne que é feito apenas com a uva Chardonnay, que é o Blanc de Blanc, ou seja, é um vinho branco feito com uma uva branca. É um espumante branco feito com uma uva branca, Blanc de Blanc. A Chardonnay, ela é produzida na grande maioria dos países. Determinados países, como o nosso país, o Brasil, ele também produz Chardonnay. Temos Chardonnay de grande qualidade, não só no Rio Grande do Sul, mas nas regiões de altitude de Santa Catarina também. E nesses terroirs, os vinhos apresentam aromas mais característicos. Por exemplo, o Chardonnay produzido em Santa Catarina, nas terras altas de Santa Catarina, ele tem uma mineralidade muito grande, ele tem algo que remete a cravo, eucalipto, que é algo típico do solo onde ele é plantado. Então, vocês precisam saber o seguinte: Chardonnay, local frio, produz um Chardonnay de maior acidez, um Chardonnay mais elegante, que remete a frutas cítricas e frutas verdes. A tendência é que tenha menos álcool, teor alcoólico menor, e seja um vinho mais claro. A Chardonnay, os vinhos Chardonnay produzidos num local mais quente, ele normalmente tende a ter aromas de frutas tropicais, banana, abacaxi, manga. Ele pode ter uma coloração mais intensa e um teor alcoólico mais elevado, além de uma acidez menor. Essas são características que são importantes você saber na hora que você for escolher um Chardonnay para você harmonizar com alguma comida ou pelo prazer de você beber um Chardonnay mais ácido, mais elegante, mais leve ou um Chardonnay mais encorpado. A passagem em madeira, ela também traz mais corpo e mais informação. Os elementos da madeira são incorporados ao vinho. Então é basicamente isso.
Se vocês gostaram, por favor, curtam, façam comentários. Se vocês gostaram do post, desse vídeo, vocês façam comentários, vocês podem pedir para eu falar sobre determinados assuntos, podem dar sugestões para próximos vídeos, próximos artigos que eu escrevo. E me acompanhe também no Facebook, Vinho Perfeito, e no Instagram, Vinho_Perfeito. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham absorvido algo dessa uva Chardonnay, que é uma uva muito plástica, uma uva fácil de ser cultivada e apresenta aromas e sabores muito diferentes de acordo com o terroir onde ela é plantada. Um grande abraço a todos, saúde!